Graça e paz sobre a sua vida, um bom dia a todos. Novamente, é uma alegria muito grande de estarmos juntos novamente nesta transmissão dos cultos. Nós já estamos hoje no nosso segundo horário de culto, são 10h22, e nós já tivemos o nosso culto das 8h30. Assim como também teremos os da 18 e logo em seguida 19h30. Nesta série que iniciamos semana passada, estamos falando sobre a igreja, esta igreja de Jesus, esta igreja que, apesar que nesse momento os prédios estão fechados, os auditórios estão fechados, ou como alguns preferem chamar, os templos não estão abertos, mais do que nunca a igreja está aberta, ativa e manifestando a graça, o amor e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já há pouco mais de 2 meses que suspendemos os nossos cultos presenciais, a igreja tem feito a sua parte, não apenas durante e nos momentos dos nossos cultos transmitidos pelas nossas plataformas digitais, mas também no acolhimento, no atendimento, no pastoreio, na beneficência que temos realizado durante esses últimos 2 meses de pandemia e de crise. Até porque muitas pessoas nesse momento passando por essa crise alimentar, de recurso financeiro, de atendimento. Então a igreja nunca deixou de atender e nunca deixou de ser a igreja de Jesus na vida dessas pessoas. Tanto também no pastoreio daqueles que congregam conosco, nos nossos pequenos grupos, enfim, a igreja tem sido de fato aquilo pelo qual ela foi chamada a ser. No nosso início dessa série, na semana passada, o tema foi a igreja, a comunhão em tempos difíceis. Sem dúvida, passamos por tempos difíceis, passamos por tempos de incertezas e que não nos oferece garantia alguma. Mas, ao mesmo tempo, nós temos entendido que a igreja, que somos nós, a igreja é você, é a sua casa, é a sua família, sou eu, somos nós. A igreja não está simplesmente fechada porque os auditórios estão. A igreja está aberta, a igreja somos nós. Se imaginarmos que há milhões de igrejas espalhadas pelo mundo, nos seus endereços, nos seus CEPs, mundo afora, hoje nós temos a responsabilidade, a oportunidade, o privilégio de sermos igrejas. Não estamos falando mais de milhares e milhões, estamos falando de milhões e bilhões de igrejas, eu e você espalhadas pelo mundo. Eu e você estamos nestes lugares onde nós podemos ser a igreja e viver a realidade da igreja de Jesus. A comunhão, a unidade da igreja, sermos um, não está limitado na possibilidade de estarmos juntos ou não. Não é porque nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo prédio, no mesmo auditório, que a comunhão ela se torna mais ou menos eficaz. A comunhão nas nossas vidas, ela é o entendimento de um chamado que nos fez um. Semana passada, quando nós compartilhamos sobre Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito de Cristo sendo o visível do Deus invisível. Desta forma, o texto também diz que a igreja, ou seja, eu e você, somos o corpo de Cristo. Então, há uma pessoa chamada Cristo Igreja. Cristo é o cabeça e eu e você somos o corpo. Nós somos os membros desse corpo do qual nós nos pertencemos uns aos outros.
Nós somos a ação de Cristo. Nós somos aqueles chamados para irmos e fazermos aquilo pelo qual a igreja existe. A igreja local, a comunidade local, eu e você, nós somos a parte visível, tangível do corpo de Cristo. Eu e você somos esta expressão de vermos e sermos tudo aquilo que Cristo é. Então nós, na nossa ação, na nossa forma de manifestar o amor, a graça e a misericórdia do Pai, nós somos esses agentes visíveis da expressão invisível de Deus. Eu e você, nós temos uma grande oportunidade nos tempos que estamos vivendo, difíceis sim, não são tempos fáceis, não é um tempo de fácil solução, porque todos nós sabemos de todas as implicações que esta pandemia pode causar nos próximos meses, ou talvez até mesmo nos próximos anos. Mas você é a resposta. Nós juntos, onde estamos, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, nós somos a resposta que as pessoas buscam. Você é a resposta que o mundo aguarda e espera. Nesse tempo de desespero, desesperança, inseguranças, incertezas, você e eu temos a palavra de Deus. Nós somos estas cartas vivas, nós somos aqueles chamados por Deus para irmos como cartas selados pelo Espírito Santo para fazer a diferença, para sermos a resposta e para sermos aquilo que as pessoas estão esperando neste momento de tempos difíceis. Nós abordamos semana passada algumas características de expressão da igreja. Não da igreja física, até porque em nenhum momento Cristo Jesus diz que ele edificaria a igreja dele num prédio, num auditório, em algo construído por mãos humanas. Até porque o Evangelho nos diz, nos garante que nós somos o templo do Espírito. Nós somos onde o Espírito Santo de Deus habita. Deus não habita num prédio. O prédio é a facilitação, o prédio é o lugar de podermos celebrar juntos, de sermos família juntos. Mas não quer dizer que nós não somos família um do outro. É como eu ilustrei na última reflexão, que é como uma família, a comunhão é uma família, é uma unidade. Não é porque os seus familiares estão em outros lugares, talvez você tenha família que não mora mais com você, estão em outros bairros da cidade, ou outras cidades, e talvez no seu caso até em outros países. Esta separação geográfica não fez com que você deixe de ser família das pessoas que você ama. Mas a certeza e a convicção, o discernimento que nós somos família mesmo e apesar da distância que nós nos encontramos. Esta é a verdadeira comunhão. Este é o verdadeiro entendimento de quem nós temos que ser nessa expressão. Primeiro, nessa expressão de acolhimento, de ternura, de doçura. Tanto a ternura de Cristo como a doçura do Espírito Santo. Nós somos aqueles que carregamos, nós somos portadores da graça. Nós somos portadores da palavra. Eu e você somos embaixadores, somos ministros de Cristo na face da terra. Então eu e você não podemos abrir mão de sermos a plenitude de Cristo na vida um do outro. A começar na sua família,
A começar do seu casamento, se você for casado, dos seus filhos, se você tiver, dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus avós, seus primos, tios, amigos, vizinhos, colegas de escola. Eles anseiam por uma palavra de conforto, de consolo, de convicção, de fé e de esperança. E não há outro na terra ou em lugar algum desse universo que pode trazer uma palavra de esperança, de consolo, de conforto, se não forem aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos essa expressão de acolhimento, nós somos essa expressão de cura. Nós somos chamados por Deus para trazermos a cura verdadeira. A cura para os relacionamentos, a cura para os conflitos, para as crises, a cura para a enfermidade emocional, dos pensamentos, da alma. Mas também nós somos resposta para aqueles que estão doentes do físico, do corpo, e também para aqueles que estão doentes no espírito, ou seja, a sua relação, a sua intimidade, a sua comunhão com o Pai, com Deus, está abalada e fragilizada. Talvez pelas escolhas que as pessoas têm feito, talvez pelo momento que estão vivendo, talvez pelas crises na sua alma, no seu coração, ou até mesmo porque estão enfermas, elas têm a sua relação com Deus abalada. Nós somos chamados por Deus para sermos esses verbos: consolar, amar, afeiçoar, compadecer, unir, humilhar-se, honrar, interessar-se um pelo outro e pelo próximo. Hoje nós queremos aprofundar no entendimento de como sermos estes agentes de restauração na vida das pessoas em momentos difíceis como estamos vivendo hoje. Porque uma vez que temos o entendimento que somos a igreja, uma vez que nós temos o entendimento daquilo que o apóstolo Pedro escreve numa das suas cartas, dizendo que nós somos a geração eleita, você é o sacerdócio real, você é aquele chamado e propriedade exclusiva de Deus. Você foi escolhido, chamado, vocacionado, capacitado. Você recebeu o bem maior que a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus e pela intervenção do Espírito Santo na sua vida. Nós somos chamados por Deus para sermos esses agentes. Não basta apenas sabermos que somos igreja, não basta apenas conhecermos esta palavra, não basta apenas sabermos do que ela é capaz de fazer, não basta simplesmente nós termos o conhecimento e experimentarmos na nossa própria vida essa transformação de Deus. O que importa também é que, apesar disso tudo, de sabermos quem somos, de sabermos que nós somos a parte visível do corpo invisível de Cristo, que nós somos vocacionados, não adianta apenas sabermos que nós somos embaixadores e somos ministros de Cristo. O que agora nós precisamos fazer é colocar tudo isto em prática. Porque esse evangelho sem prática corre-se o risco de se tornar estéril na sua vida. Ou seja, nós temos a presença do Espírito Santo em nós e nós não queremos sermos usados através dele para a restauração das pessoas. Você, aquele que teve o encontro pessoal, genuíno com Cristo Jesus, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que tem agora, a partir da sua salvação, o Espírito Santo de Deus como selo, como penhor da nossa salvação. Ele é a garantia que Cristo Jesus não morreu em vão por você. Nós agora, como portadores desta responsabilidade, agimos, manifestamos, como eu disse anteriormente, o amor, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus. Nós agora somos aqueles que intervêm, que interferem
na vida daqueles que anseiam pela resposta de Deus nas suas vidas. Muitos ainda, talvez, por vários motivos, ainda não tomaram para si o entendimento da responsabilidade. Muitos ainda estão terceirizando a sua espiritualidade. Estão passando para alguém a responsabilidade da sua relação com Cristo, com Deus, com o Pai, e em muitos casos também terceirizando a responsabilidade de sermos a igreja de Jesus. Primeiramente, nesse momento que nós estamos passando, de tantas notícias, de tantas informações, de tantos prognósticos, de tantas... Nunca se teve tantos futurólogos de plantão como hoje. Nunca se disse e se chutou tanto aquilo que vai acontecer. Quantos prognósticos diversos, diferentes, paradoxais, até mesmo o contrário do que vai acontecer. O que nós precisamos nesse momento é não se amoldar conforme o mundo. O que nós precisamos agora é ter o nosso entendimento renovado a cada dia pelo Espírito Santo, de forma a sermos o que Ele nos chamou a fazer, o que Ele nos chamou a ser. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, na sua carta aos Romanos, aos cristãos que habitavam e moravam em Roma, no capítulo 12, no verso 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, nesse momento, a que e a quem você tem se amoldado? Você tem se tornado, você tem se inspirado em quais modelos? Quais modelos você tem tomado para si? O que está nos jornais? Aquilo que se diz na internet? Você tem sido amoldado, você tem seguido, você tem se inspirado nas redes sociais, na vida de muitos que não conhecem, não têm nem ideia de quem Deus é, são ateus ou até seguem outros deuses? Ou você tem entendido que agora a solução para a sua vida são aquilo que os economistas dizem, que os médicos afirmam, que o governo quer fazer? Ou você tem sido daquele que tem se enchido dessa palavra de esperança e buscado direção, norte, discernimento para a sua vida a partir da palavra de Deus? Você tem enchido o seu coração com quais palavras? Você tem ouvido e você tem constantemente colocado para dentro da sua mente, do seu coração, aquilo que te traz esperança ou aquilo que te traz desesperança? Ninguém vai trazer solução. A solução está em Deus. A cura para o seu coração está em Deus. A cura para as suas relações interpessoais está em Deus. A esperança de trazer para você alegria, tranquilidade, serenidade está em Deus. Falamos um pouco disto na semana passada, sobre as consequências daqueles que estão por muito tempo em isolamento social, em quarentena, por exemplo, quanto se aumentou nesses últimos 2 meses a violência doméstica.
Quantas pessoas fazendo abuso de bebida alcoólica nesses dias? Quantos tentando aplacar um vazio no seu coração, nas drogas? Enfim. Onde está a esperança dessas pessoas? Como elas podem experimentar e viver o verdadeiro evangelho, se não for através da sua vida? Esta restauração da qual nós temos que nos tornar esta expressão do Pai, ela começa nas nossas vidas a partir de uma ação, de um entendimento que nós fomos chamados para isso. Você foi chamado para isto, para ser igreja na vida das outras pessoas. Você não precisa esperar a volta dos cultos presenciais. Você não precisa voltar à convivência social novamente. Você não precisa esperar os seus grupos de oração, de ensino bíblico, os pequenos grupos retornarem presencialmente para ser a igreja e o agente de restauração de Deus na vida das pessoas. Você tem que ser esta expressão visível do corpo invisível de Cristo sempre. A sua palavra, a sua ação, o seu cuidado, a sua ternura, a sua doçura na vida de todos esses. A restauração é quando nós restabelecemos os danos decorrentes do tempo. As pessoas estão, em muitas ocasiões, desgastadas nas suas relações, muitas pessoas desgastadas até mesmo na sua relação com Deus, porque não cultivaram, não se esforçaram por ela, e a restauração restabelece o dano ocorrido. Esta restauração é uma ação de restaurar a fé das pessoas, de recuperar, de reparar aquilo que foi danificado, estragado. É um trabalho que demanda de nós a cura para aquilo que está deteriorado, aquilo que está desgastado. É restabelecer e instituir novamente o estado anterior. Muitas pessoas abandonaram a sua fé nesse tempo. Muitas pessoas, é verdade, se mergulharam e aprofundaram mais ainda com Deus, mas outras deixaram de crer, simplesmente porque tinham expectativas que Deus faria diferente. A igreja, ela foi chamada para exatamente esse tempo, para a restauração das vidas. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, e é parte do nosso trabalho, é o mover de Deus, é alcançar o objetivo do Pai com as pessoas. Qual que é o objetivo de Deus nas nossas vidas? Qual é o objetivo de Deus na vida das pessoas? É a restauração completa do homem diante de Deus. É uma restauração completa do homem diante de Deus. Eu creio, amados, que em momentos difíceis como este, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que vêm à nossa vida. E eu creio também que é nesse momento onde homens são diferenciados de crianças. Ou seja, é esse momento que a maturidade espiritual, ela vai ser necessária, ela vai ser demandada. Esta maturidade de uma relação com Deus. E quando nós falamos maturidade espiritual, nós estamos falando do tempo que nós andamos com Jesus. Nós não estamos falando da idade que nós chegamos. Maturidade está muito mais ligado ao momento quando nós assumimos responsabilidades em favor do outro do que de idade.
Não é difícil encontrarmos pessoas de idade avançada infantilizados. Não é difícil encontrarmos hoje jovens adultos infantilizados, porque não querem assumir responsabilidades. Os jovens adultos hoje simplesmente querem aproveitar o máximo sem dar coisa alguma. Eles querem apenas serem consumidores da vida. E tem muitos adultos, muitas pessoas de idade pensando que a vida é isso. Não assumem essa responsabilidade. Em momentos agora difíceis é quando se separa aqueles que são maduros daqueles que são infantilizados. E nós queremos chamar a você para ser maduro. Nós queremos chamar a você, a nós, a igreja, aos cristãos, aos crentes em Cristo Jesus, para assumirem nas suas vidas uma responsabilidade em favor do outro, do próximo. Às vezes as pessoas nos dias de hoje não querem casar porque não querem assumir responsabilidades. As pessoas casadas muitas vezes não querem ter filhos porque não querem assumir responsabilidades. Pensam em si, em curtir a vida, em não se responsabilizar por coisa alguma. E tem muito cristão, tem muito crente querendo viver assim. Ou seja, eles querem todos os benefícios da relação com Deus, com o Pai, mas não querem assumir o seu chamado de serem agentes da restauração, da cura, da reconciliação, do socorro, do pastoreio, do acompanhamento, ou seja, de amar e servir uns aos outros. É nesse momento que o mundo mais precisa da sua vida. E esse mundo, na sua vida, leia-se a sua família, os seus vizinhos, os seus familiares, os seus colegas de trabalho, os seus colaboradores, se for empresário, aqueles que estão com você, se você for um profissional liberal, aqueles que trabalham com você, se você for um funcionário, um colaborador. É nesse momento para o qual você foi chamado, para ser esse agente de Deus. Deus, em Cristo Jesus, tem levantado um povo, e você faz parte desse povo. Quando nós pensamos em igreja, uma igreja que sempre vem à nossa mente é aquela chamada igreja primitiva, ou seja, aquela igreja dos primeiros séculos, ou até mesmo a igreja do primeiro século. Aquela igreja que recebe o Espírito Santo, está registrado no livro de Atos. E há algumas palavras-chave naquela época que eles viviam. E talvez nós estamos precisando desta restauração nas nossas vidas. Nós precisamos voltar ao estado original desta igreja. Lá diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na Escritura, na comunhão, no partir do pão, na oração. Eles tinham temor na alma. Sinais e maravilhas os acompanhavam. Louvavam a Deus e eram conhecidos. E todos que falavam deles falavam com graça, porque eles tinham graça diante das pessoas. Talvez é esta restauração que, em muitos casos, nós estamos precisando. É voltar um pouco à origem, é voltar um pouco à nossa origem enquanto igreja. Deixarmos de ser egoístas, egocêntricos, de pensar só em nós mesmos, mas abrir o nosso entendimento que aquilo que nós já recebemos de Deus, nós precisamos compartilhar com os demais. Aquilo que você já recebeu, muito ou pouco, pode ser compartilhado com aqueles que têm menos que você. E eu não estou falando simplesmente de bens materiais. Estou falando da sua própria vida.
eu estou falando do Evangelho está no seu coração, eu estou falando da fé que você comunga, eu estou falando da esperança que você tem. Nós podemos, aliás, nós precisamos, nós devemos fazer isso em favor dos outros. Não dá simplesmente para nos fechar, nos enclausurar nesse momento, deixando que todo o resto fique, que todo o resto se deteriore, que todo o resto passe. Você foi chamado para ser tudo isto. Você é a expressão da esperança desse Evangelho. E são os ambientes dos quais você está inserido, tanto presencial, virtualmente, enfim, na sua criatividade. O ambiente da restauração de vidas e da vida. Nos casamentos, na família, na restauração daqueles que estão sem esperança, na restauração daqueles que estão desesperados, na restauração daqueles que estão em crise financeira, na restauração daqueles que estão doentes da alma, do corpo e do espírito. Esta restauração passa pelo jeito que lidamos com as pessoas à nossa volta, isso passa do jeito que você lida no seu casamento, com o seu cônjuge, isso passa do jeito que você lida com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Isso fala a respeito de honrar e obedecer pai e mãe. Isso fala de como nós educamos e amamos os nossos filhos na disciplina do Senhor. Isso fala sobre nos tornarmos modelo. Modelo. Quando nós não nos amoldamos a este presente século, quando nós não pegamos esse modelo que está aí fora e copiamos, nós precisamos nos tornar modelos dessa palavra. Nós precisamos nos tornar modelos do que esse texto diz. Nós precisamos nos tornar modelos na vida de outras pessoas. As pessoas precisam enxergar em nós que nós somos de fato a igreja de Jesus, que sejamos coerentes naquilo que nós pregamos, que nós sejamos coerentes naquilo que nós confessamos, que você e eu, que nós sejamos coerentes com aquilo que nós cremos. Uma das maiores dificuldades da igreja é a hipocrisia, porque crê-se em algo e vive-se de outra forma. A igreja, eu e você, o corpo de Cristo, a expressão visível da igreja invisível, foi chamada para ser esse agente. E nós temos que ser a expressão do crescimento e da edificação de outras pessoas. Há um texto que está registrado na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Então, lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 16, fala assim: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. É Jesus, o texto está dizendo, que faz com que o corpo fique bem ajustado. Que corpo é esse? Nós, a igreja. Esse é o corpo. Eu e você fomos postos de uma certa e determinada forma por Cristo Jesus para estarmos bem ajustados, bem ligados, e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união delas. Nós somos esse corpo bem ajustado, ligados, juntos por meio de todas elas. Ou seja, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros para cumprir o chamado desse corpo chamado igreja. E assim, quando nós estamos bem ajustados no corpo de Cristo, que é a igreja, ligados uns aos outros, cada parte funciona
bem. Então, cada um de nós, ligados ao corpo, ajustados, então cada um de nós exercemos parte desse corpo. E quando uma pequena parte, ou uma grande parte, enquanto uma parte apenas, ou várias partes, não cumprem o propósito da sua existência, todo o corpo sofre. Quando eu ou você, quando qualquer um dessa parte do corpo de Cristo Jesus negligencia uma pequena parte que seja, todo o corpo sofre e não consegue cumprir a plenitude do seu chamamento, da sua vocação. Você tem uma vocação, eu tenho uma vocação. Deus colocou na sua vida dons e talentos. Deus colocou na sua vida dons espirituais, não para que você se beneficiasse deles. Deus colocou na sua vida ofício, profissão, trabalho, recurso, capacidade, intelectualidade, inteligência, graça, amor, misericórdia. Deus colocou tudo isso na sua vida de forma que você cumprisse, em última instância, a sua vocação através do seu propósito. E quando algum ou alguém de nós não cumpre isso, todo o corpo sofre. Esse corpo de Cristo, chamado igreja, deixa de cumprir o qual ele foi chamado a cumprir. Mas quando nós cumprimos tudo isto, quando você cumpre a sua vocação, eu cumpro a minha vocação, cada parte então funciona bem e todo o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Ou seja, quando nós cumprimos a nossa parte, a igreja cresce, o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Deus é amor, a sua essência, a sua natureza é amor. E nós temos que carregar em nós, no nosso código genético, no nosso DNA, o amor de Deus. Eu e você precisamos ser a expressão desse amor de Deus. Isso nos chama para algumas coisas. Isso nos chama para a prática das boas obras. Isso nos chama para crescermos espiritualmente e amadurecermos para a vida. Isso nos chama para nos importarmos uns com os outros, ou seja, servir o próximo. Isso nos chama para os vínculos de amizade e estabelecimento de amor entre nós. Fazemos amizades saudáveis para descobrir então e agir e manifestar os nossos dons para a vocação, propósito e desígnio. Você é um agente da restauração de vidas em tempos difíceis. Você é um agente de expressão, de crescimento e edificação do corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Onde ela estiver, com templos abertos ou fechados, com pandemia ou sem pandemia, com crise ou sem crise, na saúde ou na enfermidade. Não importa o momento que vivemos, você foi chamado por Deus para isso. E eu quero desafiar hoje que nós façamos esta oração juntos. Que você seja esses agentes no seu casamento, na sua família, na sua casa, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas que você nem conhece. Você é a expressão visível de Cristo invisível. Você é a expressão invisível da igreja invisível do corpo de Cristo. Vamos orar. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Se você tem passado dificuldades, se você é um desses que está
doente do coração, enfermo da alma, se você é um desses que está desesperançado, desesperado, se você está em crise existencial, de significado, se há uma enfermidade no seu corpo, ou se no seu espírito ele está adoecido, eu também quero orar com você e por você hoje. Se você nos ouve, nos assiste e ainda não teve o privilégio de entregar a sua vida para Cristo Jesus, entregue o seu coração e confesse que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, para que você alcance salvação em Deus hoje. Vamos orar? Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, eu quero primeiramente clamar, pedir, interceder, me colocar agora, ó Pai, na brecha por todos aqueles que estão agora doentes, transtornados, abatidos, destruídos. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão sem esperança. Eu oro por aqueles que estão desesperados agora. Eu oro por cura da alma. Eu oro por cura, ó Deus, do físico. Eu oro, ó Deus, por cura dos pensamentos, dos sentimentos. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão enfrentando o transtorno de ansiedade, depressão, pânico. Eu oro, ó Deus, por cura por todos eles. Eu oro, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus visite agora cada um deles, onde eles estiverem. Ó Deus, eu oro agora pela restauração completa destas vidas. Eu oro, ó Deus, pela cura definitiva das suas enfermidades. Eu oro, ó Deus, para que o Espírito Santo de Deus derrame o bálsamo santo, curador, sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que agora querem entregar as suas vidas, querem encontrar salvação, querem agora, ó Deus, arrepender dos seus pecados, restaurar as suas vidas com Cristo, voltarem para a presença do Pai. Espírito Santo de Deus, visite agora cada um deles, convençam-os, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, para que alcancem hoje a salvação em Cristo Jesus. E oro também, ó Pai, pela igreja do Senhor, por todos aqueles que já tiveram encontro pessoal, genuíno, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, por todos aqueles que confessam que Cristo é Filho do Deus Altíssimo, enviado da parte dele, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia pelo poder da Trindade e voltará para buscar a sua igreja. Eu oro para que todos nós, pela sua vida, que você seja a plenitude da expressão visível da igreja invisível. Que você seja a expressão do amor, da graça e da misericórdia de Cristo Jesus na sua vida, em favor dos outros, em favor do próximo, em favor das pessoas, em nome de Jesus. Que você seja agente de restauração e que você seja agente de crescimento e edificação da igreja em todos os lugares. Esta é a nossa oração, esse é o nosso clamor e o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.